Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram-se dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Hoje, como vos disse no início desta Eucaristia, a Igreja celebra, faz memória de São Francisco Xavier, um grande missionário. Até mesmo foi apelidado como São Paulo do Oriente. São Paulo do Oriente, olha só, o apelido do homem. De tanto que ele evangelizou, de tão eficaz foi a sua evangelização. Ele evangelizou de forma especial a Índia e posteriormente o Japão. E recordar, fazer memória desse santo nesse dia, é acima de tudo nós olharmos para o nosso compromisso de batizado e nos perguntarmos o que eu tenho feito pela evangelização. E é uma pergunta pessoal: o que eu tenho feito pela evangelização? Padre, mas eu não sou padre. Padre, eu não sou consagrado em nenhuma comunidade. Da Canção Nova, Shalom, Obra de Maria e tantas outras que, graças a Deus, tem por ação do Espírito Santo. Você é batizado? Então, se você é batizado, você tem a missão de ser missionário. No seu contexto, no seu estado de vida, na sua realidade. Mas todo batizado, ele tem a missão de ser missionário. Todo batizado é missionário. A questão é se está exercendo. Porque de ser é. De ser é. O professor, depois que ele recebe o diploma, ele é professor. O médico, ele é médico. Agora, se vai exercer a profissão de professor, de médico, de engenheiro ou qualquer outra profissão, é outra coisa. Aí já estamos em outro departamento. Portanto, partindo desse princípio que todo batizado é missionário, eu volto à pergunta: você tem sido missionário? Você tem se preocupado com a salvação das almas? Você tem se preocupado com a salvação das pessoas? Que se não tem, precisa. E eu repito, na sua condição de vida, no seu estado de vida, na sua realidade. Vamos lá pegar 2 extremos. São Francisco Xavier, que batizou aproximadamente 700 mil pessoas. 700 mil. Mais do que a Várzea Grande inteira, pegando parte de Cuiabá. Olha só. Esse ardor que São Francisco Xavier tinha de salvar almas. Batizando, tornando pessoas filhas de Deus. Vamos pegar outro extremo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Os 2 padroeiros missionários, São Francisco Xavier e Santa Teresinha. Xavier andou o mundo, evangelizou a Índia, evangelizou o Japão. Santa Teresinha não saiu de dentro do convento. Olha só. Portanto, não tem argumento: Padre, eu não posso viajar, eu não consigo viajar. Evangelize do seu modo. Onde você está, dentro da onde você trabalha, dentro da sua casa, na escola, onde você está, na faculdade, onde você está, ou qualquer outro ambiente. E mesmo dentro da sua casa,
sobretudo intercedendo, rezando pela igreja. As irmãs carmelitas, aqui do nosso lado aqui, elas evangelizam, não é indo todo canto igual o padre Helenildo vai, não. Elas evangelizam rezando em comunhão com a igreja pela igreja. Seja você também um missionário que reza pela salvação das almas. Eu repito, todo batizado é missionário. Portanto, veja se você está exercendo o seu ser missionário, que é preciso. Tem muitas almas precisando ser salvas, e talvez vai precisar das nossas mãos. Tem alma que será salva pelas nossas mãos, pela nossa evangelização. Imagine só se São Francisco Xavier não tivesse essa disposição de batizar o maior número possível de cristãos. 700.000 pessoas. Tanto é que o braço dele, o braço direito, que ele jogava água na cabeça das crianças e dos catecúmenos, dos jovens, dos adultos, tinha dia que ele não estava conseguindo nem levantar. A academia de São Francisco Xavier levantando a água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O músculo dele, essa parte aqui é até grossa. De tanto que levantava a jarra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era a academia dele, todo dia. Todo santo dia. E esse homem fez um bem tremendo para a igreja. Tanto é que nós recordamos esse grande bem hoje. E olha só um detalhe. O bem que é feito pela evangelização, na ação do Espírito Santo, não passa, não termina no tempo. Olha só, não termina no tempo. São Francisco Xavier está vivo até hoje. A sua evangelização está viva até hoje, tem frutos até hoje. Primeiro que ele está no céu, mas mesmo aqui na terra, os frutos da evangelização de São Francisco Xavier continuam até hoje. Será que quando o padre Helenildo morrer, quando você morrer, os frutos de evangelização vão continuar, aliás? Ou morreu depois de 15 dias, não está nem lembrando onde foi enterrado? Onde o padre Helenildo foi enterrado? Rapaz, eu não sei se foi em Cachoeira Paulista, não sei se foi aqui no Cuiabá, não sei se foi em Várzea Grande. Se nós nos gastarmos pela evangelização, a obra evangelizadora não para, ela se perpetua no tempo e no espaço. Mesmo nós estivermos lá no céu, os frutos da evangelização vão continuar aqui na terra. E eu peço a intercessão de São Francisco Xavier por todos nós, para que de fato tenhamos um ardor missionário, de não nos acomodarmos, pelo contrário, de fazermos tudo o que está ao nosso alcance pela evangelização. Fazermos tudo o que está ao nosso alcance pela evangelização. Quem me conhece sabe, eu não fico quieto, e não quero ficar. Se vê eu quieto, pode saber, está doente. Está doente, no mínimo. Aprendi com meu pai fundador, ele só ficou quieto depois dos 80, que não tinha mais para onde ir, com a saúde debilitada, mas quieto dentro de casa, intercedendo, rezando, que é o que muito ele faz hoje e faz com eficácia. Mas um homem que passou a vida inteira correndo para um lado, para o outro, ia para um estado, ia para um país, ia para onde, que é próprio nosso, como missionários, se gastou pela evangelização. Por quê? Porque existia no coração do padre João um ardor missionário, um desejo de salvar almas. O nosso comodismo diz de alguém que não está nem aí com quem está se perdendo. Nem aí. O nosso comodismo diz, quem quiser se perder, se perca, quem quiser se salvar, se salve. Quem quiser se danar, se dane. É mais ou menos assim. Por incrível que pareça, o nosso comodismo diz isso. Mesmo que a gente não verbalize com a nossa voz, com a nossa palavra, o nosso comodismo diz isso. Nosso ardor missionário, pelo contrário, diz, eu preciso salvar o maior número possível. Eu preciso ser instrumento de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. E assim nós precisamos fazer.
E São Francisco Xavier entendeu direitinho isso. Se gastou o tempo todo, gastou a sua saúde, perdeu as suas forças em prol da evangelização. E sobretudo dos não batizados. Aqui está um detalhe interessante. São Francisco Xavier, onde não tinham batizado, e você quer se batizar, venha cá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele entendia o valor, a sacralidade do batismo. Tornar a pessoa filha de Deus, receber as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, tornar a pessoa membro da igreja, ele sabia da importância. Aí você vê a decisão diabólica do poder judiciário de impedir que a evangelização chegue nos índios. É uma decisão diabólica. Porque quem não é batizado precisa ser batizado. Onde a evangelização não chegou, precisa chegar. Inclusive nos nossos irmãos índios, que são nossos irmãos, são filhos de Deus. A evangelização precisa chegar lá. E o poder judiciário não pode impedir, não. Porque impedir da evangelização chegar é impedir da salvação chegar. Isso é uma decisão diabólica. E essa decisão foi tomada e todo mundo nem está nem aí. Mal saiu na manchete dos jornais e todo mundo ficou tranquilo. Quando eu vi aquilo, deu vontade de pegar o responsável e não vou dizer o motivo. Porque não podemos, não, isso é Deus o livre. Eu repito o que traduz bem o que eu quero dizer, para não dizer muita coisa. É uma decisão diabólica, que aonde a evangelização não chegou, precisa chegar. Os não batizados precisam ser batizados. São Francisco Xavier batizou 700 mil pessoas, porque ele acreditava no poder da sacralidade do batismo, ele entendia. E nós não podemos fazer por menos, não. E se tem gente impedindo, nós damos um jeito de furar a fila aí, de furar e chegar lá. Não pode ser impedido, não, mas de jeito nenhum. Porque impedir da evangelização chegar é impedir da salvação chegar. E a salvação tem que chegar a todos. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a todo mundo. Jesus não disse lá, ide a boa parte do mundo. Nos índios não chegue não, deixa eles lá o jeito que estão, viu? Na cultura deles, não mexam, ide por parte do mundo, mas os índios não mexam, tá? Veja se é isso que está no Evangelho, não é não, ide por todo. Será que a gente tem que ensinar para o Poder Judiciário a palavra todo? Será que eles não entenderam o que significa todo? Será que a gente vai ter que explicar? E se eu tiver de explicar, eu explico, com muita alegria, o que significa a palavra todo. Porque a evangelização precisa chegar no mundo inteiro. Precisa chegar no coração de todas as pessoas. Eu repito, inclusive dos nossos irmãos índios. Que como nós, também são filhos de Deus. E como nós, precisam ser salvos. Que São Francisco Xavier nos dê a graça desse ímpeto, desse ardor missionário. Para que assim, o maior número possível de almas sejam salvas. O maior número possível. O meu lema diaconal e presbiteral é: ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu quero colocar em prática. Primeiro que o lema diaconal sacerdotal, quando é escolhido por um presbítero, ele deve ser colocado na vida, e eu quero colocar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Quero fazer de tudo para que o evangelho chegue ao maior número possível de almas, de pessoas, para que assim elas sejam salvas. Que a minha missão como sacerdote é essa: salvar almas, não é outra não, é salvar almas. E se eu passar a vida inteira salvando almas, estarei cumprindo a minha vocação, estarei cumprindo a minha missão. E se tiver gente impedindo, eu estarei lá, colocando o dedo na ferida, seja lá de quem for, desde lá em cima, aqui embaixo. Se for preciso colocar o dedo na ferida, eu colocarei. Se for preciso colocar a minha cabeça em prêmio, eu colocarei. Mas aonde tiver alguém precisando de Deus, eu estarei lá. Aonde tiver alguém precisando ser batizado, eu vou lá. Aonde tiver alguém necessitado do evangelho, eu vou lá. E com a graça de Deus e com o ardor missionário, ninguém impedirá. Que o Espírito Santo me impulsione como um sacerdote aí onde precisa ir.
mesmo correndo os riscos, mesmo sabendo dos perigos. Eu quero ir, porque eu tenho uma missão a cumprir. Imagine se o soldado fosse para uma guerra, para uma batalha, e dissesse: eu não vou não, porque a bala pode pegar em mim. Eu não vou não, porque eu posso me acidentar. Não é missão do soldado ir, é missão do soldado ir, mesmo correndo risco, inclusive risco de vida, é preciso ir. São Francisco Xavier nos ensina isso, é preciso ir, mesmo correndo risco de vida. Não é risco de perder uma unhazinha não, um dedinho, não é risco de perder a vida, mas por causa